Olá, é um prazer estar com você mais uma vez e buscando tratar de um tema que é de grande importância para quem vai se preparar para concursos públicos ou para quem vai atuar na vida prática da aplicação do mundo do direito. Nós vamos falar dos aspectos constitucionais da desapropriação. Vamos então começar fazendo uma observação importante. A Constituição Federal consagra como um dos mais importantes direitos fundamentais o direito de propriedade. Se você observar, no artigo 5º, inciso 22 do nosso texto maior, está afirmado clara e indiscutivelmente: é garantido o direito de propriedade. E o que vem a ser o direito de propriedade? Direito de propriedade é o direito que as pessoas têm em relação aos bens de poder, em relação, claro, a estes bens, de usá-los, gozá-los, fruí-los e dispor como achar que devem desses bens. Então, portanto, o direito de usar, gozar, fruir e dispor de um bem é chamado de direito de propriedade. É por isso que um proprietário, ele pode, de acordo com a sua vontade, dispor de um bem. Pode, por exemplo, aliená-lo, pode, por exemplo, doá-lo. Porque o poder de dispor de um bem está inerente a este direito consagrado no artigo 5º, inciso 22 da Constituição. Claro, portanto, que permitir que alguém possa adquirir um bem para si, independentemente da vontade do proprietário, é uma situação excepcional e ofensiva do direito de propriedade. É exatamente por isso que sempre que a Constituição quer estabelecer a possibilidade de alguém adquirir um bem, independentemente da vontade daquele que é o seu proprietário, nós temos uma situação de extinção do direito da propriedade que deve estar consagrada no texto da Constituição. Porque se o direito de propriedade é uma regra constitucional, obviamente a extinção compulsória desse direito, independentemente da vontade do proprietário, é algo que tem que estar estabelecido também na Constituição como exceção. Se a Constituição que estabelece a regra, é ela que tem que excepcionar. Por isso, ao assegurar o direito de propriedade no artigo 5º, inciso 22, somente a própria Constituição pode estabelecer formas de extinção compulsória do direito da propriedade. Ou seja, somente a Constituição pode estabelecer formas de extinção do direito da propriedade, independentemente da vontade do proprietário. Só ela pode dizer: você pode adquirir um bem independentemente da vontade daquele que hoje tem o seu domínio. Esta é a ideia preliminar. Claro, portanto, que é neste contexto que nós devemos entender o Instituto da Desapropriação. Há ainda hoje muita polêmica relativamente ao conceito de desapropriação. Vejo duas correntes. A primeira, que é a corrente que pessoalmente tenho como mais adequada, é aquela que diz que desapropriação é uma forma de aquisição compulsória de bens pelo Estado, independentemente da vontade do proprietário e ensejando pagamento de indenização. Ou seja, nesta primeira corrente, desapropriar é adquirir um bem compulsoriamente, ou seja, independentemente da vontade do proprietário, mediante pagamento de indenização. Há, porém, uma segunda corrente. Essa segunda corrente entende que desapropriar é uma forma de aquisição de bens compulsória, que se dá, portanto, independentemente da vontade do proprietário, em favor do Estado, mas, para esta corrente, a desapropriação pode ser indenizável ou não. Pode ensejar indenização ao proprietário que perde o bem ou não. É por isso que vocês vão encontrar autores que dizem: há duas formas de desapropriações: as desapropriações indenizáveis e as desapropriações não indenizáveis. Portanto, todos concordam que a desapropriação é uma forma de aquisição compulsória de bens, que se dá, portanto, em favor do Estado, independentemente da vontade do proprietário em perder este bem.
A divergência está em que alguns, como eu, acham que a desapropriação é sempre indenizável. E há aqueles que acham que a desapropriação pode ser indenizável ou não. Por que acho que eu estou certo ao dizer que a desapropriação é sempre uma forma de aquisição compulsória indenizável? Por uma razão muito simples. Sempre, em todos os casos em que a Constituição utiliza a palavra desapropriação, ela sempre associa a ideia do pagamento de indenização. Ou seja, não há um caso na Constituição Federal em que a palavra desapropriação seja utilizada sem que a perda da propriedade implique no pagamento de uma indenização ao proprietário que a perde. É por isso que entendo que no direito brasileiro, desapropriar é adquirir compulsoriamente bens mediante pagamento de indenização. Mas também não posso deixar de observar que há certas hipóteses previstas na Constituição Federal de perda compulsória da propriedade em que não há o pagamento de indenização. De fato, existe. Já já vamos analisar o artigo 243 da Constituição Federal e vocês verão que lá está previsto formas de perda da propriedade sem o pagamento de indenização. Só que nestes casos em que a Constituição prevê perda da propriedade sem indenização, a palavra utilizada não é desapropriação, mas é expropriação. Por isso, quero pactuar com vocês um uso conceitual que me parece o mais adequado em face da Constituição e do sentido linguístico das expressões. Diria a vocês que, a meu ver, expropriar é adquirir compulsoriamente a propriedade de outrem, com ou sem indenização. Ou seja, expropriar é a expressão que agasalha toda e qualquer forma de perda de propriedade compulsória, independentemente de pagamento de indenização ou não. Dentro do gênero expropriação, eu tenho duas espécies. A primeira espécie é a expropriação sem indenização. A expropriação sem indenização, isto é, a perda compulsória da propriedade sem indenização, a meu ver, deve ser chamada de confisco. Confiscar significa expropriar sem indenizar. Que significa adquirir um bem sem indenização. Significa o Estado passando para si um bem sem indenizar. Portanto, confisco é a expropriação sem indenização. Ao revés, quando eu tenho uma expropriação indenizável, quando eu tenho uma expropriação mediante pagamento de indenização, eu tenho a desapropriação. Logo, dentro daquilo que me parece mais correto, a partir da leitura da Constituição e do significado jurídico dos termos, expropriação é toda e qualquer forma de aquisição compulsória de bens pelo Estado, independentemente do pagamento de indenização. Expropriar é retirar a propriedade privada de alguém sem ou com indenização. É o Estado retirando a propriedade, pagando indenização ao proprietário ou não. Sempre que isto acontecer, nós estamos diante de uma expropriação. Mas, no ordenamento brasileiro, há duas formas de expropriação. A primeira delas é a expropriação não indenizável. O Estado adquire o bem sem pagar nada ao proprietário. O nome que se dá a esta forma de expropriação é confisco. Já há outros casos em que o Estado expropria, isto é, adquire compulsoriamente o bem, pagando uma indenização ao proprietário. Pagando uma indenização que efetivamente será definida de acordo com a lei. Estas situações em que nós temos expropriação indenizável, devemos chamar de desapropriação. Em síntese,
expropriação é o gênero do qual confisco e desapropriação são espécies. Expropriar é fazer com que o Estado adquira um bem compulsoriamente com ou sem indenização. Confiscar é expropriar sem indenização. Desapropriar é expropriar com pagamento de indenização. Claro? Muito bem. Vamos começar estudando as formas constitucionais de expropriação não indenizável previstas na Constituição. Olhem o artigo 243 da Constituição Federal. Observe, este artigo teve uma recente mudança da sua redação pela Emenda Constitucional número 81 de 2014. Vejam o seu texto atual. Aqui está dito o seguinte: as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no artigo 5º. Então vejam que o artigo 243 da Constituição Federal está prevendo uma forma de expropriação claramente afirmada, sem qualquer indenização ao proprietário. Expropriar sem indenização. E quando isto ocorre? Acontece quando o Estado localiza plantação de culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo. Ou seja, se eu tiver plantação de plantas psicotrópicas ou trabalho escravo, numa certa gleba, numa certa terra, o Estado expropria estas terras e não indeniza. Logo, na forma conceitual que nós adotamos, as figuras expropriatórias previstas no artigo 243 são formas de confisco. Por que são formas de confisco? Porque são formas de expropriação sem indenização. Dentro do conceito que nós adotamos, isto não é desapropriação. Por quê? Porque é não indenizável. Logo, se você tem o detectar de uma situação em que há plantação de plantas psicotrópicas numa certa terra ou trabalho escravo, a Constituição diz que essas terras serão expropriadas sem indenização. Portanto, a Constituição permite que elas sejam confiscadas. É claro que essas definições eu estou afirmando a partir dos conceitos que eu estou pactuando aqui nesse momento com vocês. Mas aqueles autores que acham que a desapropriação pode ser indenizável ou não, vão chamar esta figura do artigo 243 de desapropriação não indenizável. É por isso que vocês vão encontrar, então, alguns autores que vão dizer desapropriação pode ser indenizável ou não. Formas de desapropriação não indenizável são aquelas previstas no artigo 243 da Constituição. A meu ver, não é a melhor forma de conceituar esta matéria. Porque, repito, no artigo 243 você não vai encontrar a palavra desapropriação, você vai encontrar a palavra expropriação. Justamente porque a Constituição quer sempre usar a palavra desapropriação para os casos em que há pagamento de indenização. Estas formas, portanto, expropriatórias previstas no artigo 243, no conceito, repito, que me parece correto, não são formas de desapropriação, mas formas de confisco. Claro, então, que dentro do conceito de expropriação, estudamos a primeira espécie, a expropriação sem indenização ou confisco. Vamos agora, no próximo módulo, falar da expropriação com indenização, ou seja, da desapropriação.